Bom, vamos resolver então mais um problema envolvendo então a equação de condução de calor. Agora a gente tem então uma barra de cobre retangular que possui altura de 20 milímetros e largura de 3 milímetros, que está isolada nas pontas, por onde passa uma corrente elétrica tal que são gerados, por efeito Joule, 190 kW por metro cúbico de calor. Se a superfície de ambos os lados da barra está mantida a uma temperatura de superfície de 25 graus Celsius, obtém então o perfil de temperatura na barra e a temperatura máxima, ok? Então nós temos então aqui a análise desse problema então nos sugere que a gente pode fazer as seguintes considerações, né? Primeira condição, regime permanente. O problema não me pediu nenhuma informação aí para avaliar a temperatura ao longo do tempo, qual o tempo necessário para resfriar, para aquecer determinado objeto. Então a gente, pelo enunciado, nós podemos deduzir então que é um problema onde a gente pode assumir o regime permanente. Né? Segundo, a gente pode assumir então condução de calor unidimensional. Isso porque, né, a gente tem então aqui essa barra isolada, né, esse região cinza aqui representa para a gente a isolação, e o calor então ele vai andar somente nesta direção. Né? Vamos então chamar aqui, ó, eu vou colocar então meu eixo X, né, aqui nessa posição onde a gente tem esta superfície aqui, vai ser zero, e quando ele está nesta superfície aqui, nós temos então 3 milímetros, ok? Então esse aí é meu eixo X. E o calor vai sair só no eixo X, ok? Poderia colocar o zero no centro aqui da minha barra, tá? Eu acho que desta forma vai simplificar o nosso problema. Posteriormente ali eu mostro para vocês por que eu acho que vai simplificar o problema. Mas se eu colocar o zero aqui no centro, eu tenho que encontrar então o mesmo resultado, né? O mesmo perfil e a mesma temperatura máxima. Né? Bom, como o calor então é em única dimensão, na direção x, eu vou cortar então essas derivadas segundas na direção z e y, né? Vou cortar também a minha derivada temporal da temperatura, ficamos então só com essa taxa de geração e a minha derivada ali segunda em relação a x. Então a equação diferencial que a gente precisa resolver, né, será menos a taxa de geração dividido por k. Ok? Se eu fizer então a integral dos dois lados, né? A integral de uma derivada segunda é a minha própria derivada primeira, né? A integral de uma constante é ela mesma vezes x mais uma outra constante, né? Se eu integrar de novo aqui os dois lados, eu vou ter a minha integral de x é constante, sai para fora da integral, né? Nós vamos ter integral de x ao quadrado dividido por 2, né? Integral de C1 é C1 vezes x, e vai aparecer aqui uma segunda constante. Okay? Essa equação foi deduzida aqui na nossa aula expositiva, né? Então vocês poderiam já escrever aqui diretamente para esse caso, como a regime permanente, condição de calor unidimensional, coordenadas retangulares. Com geração, essa equação aqui já é conhecida. Então poderiam partir diretamente dessa equação, ou pode resolver então a equação diferencial. Para a gente encontrar C1 e C2, nós precisamos então aplicar as condições de contorno. Quais são as condições de contorno que nós temos neste problema? Primeira condição de contorno, eu tenho que quando a temperatura vale 25 graus Celsius, quando eu tenho um x igual a zero. Né? Ele falou que as temperaturas das superfícies, ambas as superfícies aqui, estão a 25 graus Celsius. Uma então vai estar a zero, com x igual a zero, nós vamos ter então 25 graus Celsius. Se eu substituir aqui nessa equação, né, eu vou ter então 25, 0 ao quadrado é zero, vezes qualquer coisa dá zero, né? Aqui é um k, tá?
C1 vezes 0 dá 0. Então a única coisa que vai sobrar aqui é o C2, né? Já encontramos aí o nosso C2, né? A segunda condição de contorno que nós temos é a temperatura vale também 25, quando eu tenho então um x igual a 3 milímetros, ou 0,003 metros. Ok? Então, substituindo aí na nossa equação ali, para o perfil de temperaturas, nós vamos encontrar que nós temos então 25 menos a taxa igual a menos a taxa de geração dividido por K vezes vou colocar aqui no lugar do que o x vale L, tá? Só para não, vou substituir direto já. Vezes então 25, a minha taxa de geração que é 190 kW metro cúbico dividido pelo K, né? O K do cobre não foi dado no meu problema, porém eu posso então consultar na minha tabela. Se eu lançar a mão aqui da minha tabela A3, eu tenho cobre aqui puro, né? Vale 401, o meu K. Aqui eu vou dividir por 401 vezes 2 aqui embaixo, né? Vezes então 0,0003 metros ao quadrado. Esqueci de colocar aqui a unidade, né? Watt, metro Kelvin. Mais o C1 vezes 0,03 metros, mais 25, né? Ok? Então eu tenho aqui 25 graus Celsius deste lado, 25 graus Celsius deste lado aqui, todos dois positivos, posso cortar. O C1, então, é a incógnita que eu preciso descobrir, né? Esse produto aqui vai dar 190 mil vezes 3 milímetros ao quadrado, dividido por 2 vezes 401. Isso dá, então, 2 vezes 10 a menos 2,13 vezes 10 a menos 3, né? Que vai passar. Ficamos aqui então com 0 igual a menos 2,13 2 vezes 10 a menos 3 mais C1 vezes 0,003. Ok? Nós vamos ter aqui se eu passar então agora para cá, né? A gente passa a ter então colocando C1 em evidência, né? Então C1 vai ser igual a esse menos 2,003, né? Menos 2,132 vezes 10 a menos 3, passa para o outro lado, fica positivo, dividido então por 0,003. Eu encontro 0,7107. Então, meu C1 aí vale 0,71. Ok? Se a gente analisar a nossa unidade aqui para o C1, né, ele está multiplicando, então, um x, e aqui nós vamos ter uma temperatura. Então, a unidade dele tem que ser graus Celsius por metro. Ok? Nós podemos depois aqui analisar nossas unidades aqui também, para ver se a gente encontrou esse mesmo resultado, né? Eu tenho aqui o watt cortando com watt. Eu tenho aqui 1 metro cúbico, que vai cortar, então,
esse metro cúbico está dividindo. Esse metro aqui passa para cima, isso vira um metro cúbico, né? Combinando com o metro quadrado. Então podemos cortar aqui com esse metro. Vai sobrar então aqui apenas o Kelvin, né? Que vai subir então para o numerador. Quando eu dividir aqui pelo esse 003, que tem unidade de metro, né? Nós temos ali graus Celsius por metro, ou Kelvin por metro, uma vez que isso aí está relacionado a uma diferença de temperatura. Ok? Se a gente analisar esse perfil aqui, então eu vou ter aqui uma temperatura, vou colocar aqui neste eixo aqui, minha temperatura. Aqui eu tenho então 25, aqui eu tenho então 25, correto? Então temos aí essas duas temperaturas aqui de superfície. E aí, este gráfico aqui nós podemos analisar que é uma parábola, né? A gente tem x ao quadrado e temos um sinal negativo. Isso quer dizer que essa parábola tem concavidade virada para baixo, né? Então esse aqui seria o nosso perfil de temperaturas, né? Eu posso então, devido à simetria do problema, né? Eu tenho aqui a mesma temperatura em ambos os lados, analisar que a temperatura máxima vai acontecer aqui no centro. Como é que a gente mostra isso matematicamente? Para a gente encontrar um ponto de máximo, a gente faz então a primeira derivada igual a ela a zero, né? A minha equação então agora ela vai ser, a minha primeira derivada é essa daqui, né? Então igualando ela a zero, eu fico então que zero é igual a taxa de geração menos a taxa de geração, né? Sobre K vezes X mais C1, né? Então, se eu isolar o x nessa equação, nós temos aí que o x será, então, meu C1 vezes o K dividido pela minha taxa de geração. Okay? Esse termo que passa para cá fica positivo. O K passa multiplicando aqui o C1 e a taxa de geração passa dividindo. Né? Isso daria, então, 0,7107 vezes 401 dividido por 190 mil, né? O meu x então será vezes 401 dividido por 190. Dá exatamente 1,5 milímetro, né? Então 1,5 milímetro, que é o centro aqui da minha figura, como a gente já tinha analisado aí pela simetria. Então, para mim descobrir a minha temperatura, né, basta eu substituir aqui nesta equação, né, a minha temperatura. O meu x igual a 1,5. Aí eu vou descobrir a temperatura máxima. Né? Então ficamos aí. A minha temperatura máxima será menos 190 vezes 10 a 3 dividido por 401 vezes, né, 1,5 vezes 10 a menos 3 elevado a quadrado dividido por 2 mais 0,701 vezes 0,01,5 mais o meu C2, que é 25. Ok? Então, minha temperatura máxima será menos 190, 10 a menos 10 a 3, dividido por 401, vezes 1,5, expoente a menos 3 ao quadrado, dividido por 2, mais 0,7107, vezes 1,5, expoente a menos 3, mais 25. Então eu encontrei uma temperatura aí muito próxima de 25, né? Que corresponde a 25,00005, né? 25,00005. Ok? Graus Celsius. Então a gente tem aí para essa configuração aí uma corrente bem pequena, né? Uma elevação de temperatura no centro da barra bem pequena, da ordem aí de
algo muito próximo aí de 5 vezes 10 a menos 4 graus Celsius de elevação de temperatura no centro da minha barra. Ok? Então, até o próximo vídeo.